Fala galera, Transpeter aqui, Bruce na área. Hoje a gente vai ver o que tá acontecendo com o Monark, hein? Monark parece que tá explanando geral o que tá acontecendo com a cor dele com o Flow Podcast, não é isso, Bruce? Exatamente isso, a treta tá escalando, cara. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, às vezes tem gente que não sabe nem o que é Monark, o que é Flow Podcast, né? E tem uma geração nova chegando no YouTube agora, sabia disso, Bruce? Aliás, uma geração velha chegando no YouTube. São os remanescentes da mídia aberta, né? Foi feito casé. Muita gente que só assistia TV tá migrando pro YouTube porque tá percebendo que sim, dá pra ver futebol com a família. Então os caras estão migrando pro YouTube. Muita gente passou. A audiência vindo da TV tá aumentando bastante. Então, o que é podcast? Podcast é programa de conversa no YouTube. Isso aqui é quase um podcast, vocês estão vendo aqui. Só que não é presencial, né? Eu tô num canto, o Bruce aí do lado tá em outro canto. E o Monark, esse tá na tela agora que o editor colocou, acho eu, ele criou esse movimento dos podcasts no Brasil. É uma nova safra, é uma onda. Aliás, essa onda acho que já tá passando, né, galera? Galera, eu queria perguntar pra vocês, e pra você também, Bruce, vocês acham que podcast deu uma cansada? Tá legal? Comenta aqui o que vocês acham, de verdade. O que você acha, Bruce? Cara, sendo bem sincero, eu acho que a última vez que eu vi um podcast inteiro deve fazer mais de 2 anos. Eu nunca vi, eu não vi nem o meu. Então, mas o negócio é o seguinte, podcast, vamos lá. É que, tipo assim, esse sistema de entrevista, de conversa, isso aí é antigo, isso não é de agora, né? Isso aí existe na televisão desde sempre, né? Os talk show e tal, entrevista. É que o podcast, ele deixou mais informal, né? Mas aí veio a época pós-cancelamentos, né? Aí, o que começa? A galera começa a ficar com medo. Tá todo mundo com medo de falar, com medo de opinar. Então fica aquele trem meio repetitivo, tá ligado? Ninguém gosta de ser ele mesmo, tá ligado? Ah, eu tenho medo de falar sobre esse assunto, porque senão alguém vai cortar um clipe, vai jogar no Twitter, eu vou ser cancelado, vou perder patrocínio, vou perder emprego, vou perder canal e não sei o quê, tá ligado? Deixou de ser informal, né? Então o podcast meio que perdeu a graça, né? E só que o podcast, tipo, hoje eu assisto alguns podcasts falando de religião, tá ligado? Às vezes um pastor, alguma coisa, pessoa comentando sobre a Bíblia e tal, porque é a informação que você vai captando ali, né? Só que fora isso, só às vezes essas tretinhas que rolam na internet, você vê uns cortes, uns negócios, mas de interessante mesmo. Mas depende do convidado, né? E também do entrevistador, né? Do host. Porque hoje em dia também os caras falam pra caralho. Nossa senhora. Tem muitos caras que... Os caras convidam e não deixam o entrevistado falar, tá ligado? Deixa o cara contar a história dele e tal. E outra coisa também, você vê que as entrevistas... Por exemplo, eu vejo, por exemplo... A gente assistia o Redcast aqui no canal. A gente parou de assistir. Primeiro aquele engenheiro, o Léo, chato pra caralho. Nossa senhora, muito chato. E outra coisa... não tem mais isso de tipo assim, pô, o cara convida o cara e pergunta da vida do cara, tá ligado? Pô, onde você nasceu, como é que você, né, a infância, adolescência, coisas que o cara passou e tal, pra conhecer a pessoa, né? Porque às vezes você gosta, né? Eu gosto do, eu gosto do vinheteiro. Né? E chega lá, eles conversam as mesmas coisas. E olha que o vinheteiro é entretenimento puro, né? Só que as mesmas coisas. É o funk, é não sei o quê, é fezes, tá ligado? É as mesmas coisas. Não tem aquele negócio de aprofundar no Fabrício, tá ligado? Conhecer o cara, saber coisas do cara e tal. Não tem isso aí. Eu mesmo. Nos podcasts que eu fui, ninguém nunca perguntou nada sobre isso, tá ligado? Só quer saber do cancelamento... Que é o que vai dar hype, é o que vai dar corte, é o que vai dar view. Quer perguntar de treta que eu já tive com não sei quem, tá ligado? É isso aí. Então, meio que eu gosto, às vezes, de conversa que vai mais pra esse lado, né? Tipo, você saber a história da pessoa e tal. Até pra humanizar a pessoa, porque às vezes os outros só vê os cortes dos outros, vê uma tretinha ali, pô, mas tem uma pessoa ali, o cara tem uma história. O cara tem pai, tem mãe, trabalhou com o quê, tá ligado? Como que o cara chegou ali onde que ele tá? E isso eu não vejo mais isso aí. Acabou. Entendestes?
Eu não vi nem o meu podcast, cara. Assim, tipo, eu tô num ano sabático, eu tô evitando em podcast, recebo muito convite pra ir em podcast, mas eu tô negando, ok? Não é nada pessoal, se você tem podcast, me chamou e eu neguei, não tem nada a ver com você. É realmente, eu tô me dedicando mais à minha família, tô ficando aqui nos Estados Unidos. Eu prefiro dar um tempo agora de podcast, mesmo porque, cara, as perguntas são sempre as mesmas, então isso meio que cansa um pouquinho. É verdade, cara. O Monark, ele começou o Flow Podcast convidando o Igor, eles começaram num cantinho, o Flow Podcast, ele explodiu, né? Eu gostava muito da dupla, eu gostava muito do Monark entrevistando o cara. Eu acho o Monark, quando ele entrevistava, as perguntas dele eram interessantes, cara. As perguntas do Monark eram interessantes. O Monark entrou numa pira de Illuminati. Então, ó, Ana, sobre isso aí, pior que é verdade. Por exemplo, eu assisti o Monark com vinheteiro, agora recente, e o Monark já doido, né? Que tá meio doido. Monark meio doido, e umas partes dos outros também. O do vinheteiro eu assisti inteiro. Cara, o negócio é o seguinte, o Monark, ele quebra a expectativa do podcast, tá ligado? O Monark é o cara que faz aquelas perguntas chatas, é o cara que vai tá ligado? Que dá aquela aprofundada a mais ali. Por isso que o Flow, depois do que o Monark saiu, perdeu totalmente a graça, tá ligado? Totalmente a graça. Porque hoje é só... Ô, e aí, que projeto que você tem? Ah, eu tenho um projeto de fazer isso, isso e isso. Ah, tá, é mesmo. E como é que vai? Não sei o quê. Ah, tá legal. Ah, e aquela treta lá que você teve com o cara? Aí o cara repete aquela treta que já repetiu 300 vezes. E aí fica nisso aí, né? Não tem um negócio. O Monark, tipo assim, o Monark, ele... Parece que o Monark tem dúvidas pra ele, que aí ele pergunta pros outros, tá ligado? E aí, mano, qual que você acha que é o limite da liberdade de expressão? Que antigamente o pessoal perguntava isso e tal, hoje em dia também nada. E aí você desembola uma conversa em cima disso, tá ligado? E vai desembolando. E aí não vira um negócio meio script, né? Ah, eu tenho as perguntas prontas e faço as perguntas e tchau. Ele quebra o script, né? Isso que é interessante. Ele dá uma provocada. Ele fazia essa quebra, né? Tá perseguindo ele, que os ETs querem abduzir ele. Ô, Monark, se tiver me vendo, tô zoando, mas que o Monark ficou, meio dedão ficou. Hein, Peter, você viu essa? Que toda mulher é trans? Ele falou que toda mulher que ele sai acaba sendo trans. Me explica por quê. Tem algum fundo nisso? Por que ele falou isso? Cara, ele falou que quando ele vai... Putz, vou ter que falar a Lá palavra feia. ó, um negócio, lá no o meu... Vocês lembram quando eu fui no Redcast com o Monark? Eles tiraram do ar aquele lá. Eu perguntei por que o Júnior deu uma enrolada ali, mas não falou muito bem, não. Tiraram do ar meu episódio com o Monark. Eu lembro que uma das coisas que ele falou... ele falou naquele episódio. Ele falou que todas as mulheres de todos os políticos são trans. Todas. Todo político, toda mulher do político é trans. Faz parte de um ritual, entendeu? Não. Cara, é foda, mano. Aí, tipo assim, deixa o cara na pira dele, tá ligado? Ele tem essa pira, e deixa ele, mano. Ele fica lá... Não, agora tem que censurar ele, porque ele acha que todas as mulheres é trans. Deixa o cara. Quando ele vai no puto, ele só chega lá, não tem uma mulher biológica, só tem mulher trans. E daí? E o que ele faz? Tô curioso. Aí é com ele, cara. Manda um WhatsApp aí que ele te fala. Porra, tenho mesmo. Pô, a última conversa que eu tive com ele tava falando que tava sendo procurado pelo FBI. Mas vamos lá. E agora o que aconteceu? Nessa desunião, né? Porque aconteceu aquele cancelamento lá do Monark, né? Que ele falou que ele era a favor de ter um partido nazista por causa da liberdade de expressão. Foi cancelado, né? Na cabeça dele teve um movimento tal que fizeram pra boicotar ele e tal. E funcionou. Aquilo sim foi um cancelamento. O cara realmente foi cancelado. Ele não pôde mais continuar. O YouTube não deixa mais os vídeos dele no ar. Aliás, eu não sei nem se esse vídeo daqui vai ser do ar. Tô sendo honesto com o próprio Bruce. Porque, teoricamente, pelo que eu entendo de algoritmo, o Monark não pode nem mais aparecer no YouTube. Não pode ter corte. Não pode ter nada. A gente tá entrando em terreno perigoso, Bruce. Sabe disso, né? Não, para com isso, cara. Vai dar tudo certo. Não, é verdade. É verdade. Não, vai dar tudo certo. O vídeo vai ficar no ar um tempo. Se vai sair depois, eu não sei. Fez isso pro Flow Podcast continuar, tiveram que tirar o Monark. Só que aí o Flow Podcast fizeram uma avaliação e ofereceram, o Igor ofereceu pro Monark 10 milhões de reais. Só que pagos, tipo, em quase 20 anos, 17 anos, se não me engano, que eram parcelas de 50 mil reais. Ou seja, 10 milhões de reais pagos em parcelas de 50 mil reais sem juros. Então, primeiro, foi um acordo horrível.
porque, na minha visão, o Flow Podcast valia mais, né, do que 20 milhões, né, sabe, que ele pegou a metade. Eu não sei quanto vale o Flow Podcast hoje, eu acho que essa onda de podcast passou. O Flow Podcast andou tendo dificuldades, né, tanto que limou vários podcasts que estão por aí, inclusive aquele Vênus Podcast, do Serjão, né, acabou os podcasts todos. Só fica o Igor, eu não sei mais como é que tá as impressões, não sei mais se tem... Eu sei o seguinte, quando eu vejo publicidade, eu vejo as mesmas publicidades sempre, manual, insider, entende? Então eu não sei, cara, não sei como é que tá bem. Eu, por exemplo, poderia chegar agora e falar assim, porra, Peter, você tem 10 milhões pra dar na mão do Monark, comprar parte então dele? Poderia fazer isso? Poderia, tem isso, grana tem. Mas eu não preferia fazer isso, preferia então eu montar um sozinho. Não, Bruce, tem? Prefiro, tipo, eu faço um podcast contigo, Bruce. Entendo, perfeito. Acho que a gente ia fazer um podcast, está bem. Enfim, não tô desmerecendo o Flow, mas eu acho que é um terreno hoje que eu prefiro começar um do zero do que entrar no que já tá funcionando e que passou por uma encrenca dessa toda. Mas vamos ver o que o Monark tá falando aqui. O Igor, tem um corte do Igor que eu vi que ele... Acho que tava ele e o Cariani. Ele e o Cariani, se eu não me engano. Um desses caras de marombeiro aí. E ele comenta que o Flow, ele tem uma receita de 75 milhões por ano. Uma receita, não é lucro, né? Tem uma receita de 75 milhões. Agora, em um ano, desde que o Monark saiu, são quantos anos? Vocês vão falar que eles não têm 10 milhões pra pagar o cara? À vista? Ele ganhou tudo na mamata. Coisa que ele nunca tinha falado antes, né? Pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa. Ele tá me roubando, caralho. Isso é sério o que ele tá falando, né? Monark, presta atenção nas coisas que você tá falando, ok, cara? Espero que você tenha alguma assessoria jurídica, porque você não pode acusar ele. Mas, Pedro, se ele provar na justiça que tá roubando, até onde eu sei, eu não sou perito juridicamente, perito em leis, mas se tiver alguém, me corrija. Ele não pode nem falar isso, mesmo que prove depois, porque não foi julgado ainda. Cara, seria no futuro. Ô, Peter. Mas pra... Oi. Mas uma coisa que a gente tem que mencionar, cara, é que o Monark falar que o Igor pegou tudo na mamata, beleza. O Igor tem os méritos dele, mas uma coisa é fato. Quando o Flow começou, todo mundo que ia lá ia porque falava que era fã do Monark. Que quem tinha furado a bolha entre os dois era só o Monark. O Igor não era um rosto tão conhecido. Não era um rosto tão conhecido. Eu tava fazendo um canal, ele tinha um canal de games, que era pequeno, inclusive, né, na época. Então, o Igor tava pequeno na época. A ideia Eu do nem Flow conhecia foi o Monark. Igor antes. O Monark foi o rosto do Flow durante muito tempo. Tipo, eu gosto do E nem Igor o pra Monark caramba, também. mas acho que é assim, tipo... É que eu era acho meio que é uma fora coisa disso. notória. Naquela dupla, o Monark ele era mais conhecido, o Monark era um rosto principal. E é o que você falou, muita gente ia lá por causa do Monark. O Igor foi dando espaço dele, com mérito. audiência aí para as pessoas que não foram entrevistadas pelo Monark e o Igor junto. Eu acho difícil isso acontecer. É. Mas eu entendo. Esse é o podcast do Monark. Mas, Peter, como é que o podcast do Monark tá funcionando? Você não pode mais ter podcast, né? Não pode mais ter no YouTube. Esse podcast aqui é num site fora do YouTube. Pra você ver, o Monark não consegue mais ter podcast dentro do YouTube. Ele tentou voltar, mas não conseguiu voltar. Qual a possibilidade? Mas no teu coração eu vi que não tem mágoa. Não tem mágoa, mas eles estão sendo extremamente injustos comigo e... Tem divergência. ingratos. Não, os caras não estão me pagando, pô. Tá o Igor comprando a porra da Mercedes lá e aí, Mas Mercedes não é... 300 mil reais a Mercedes. É, cara, isso aí, se isso é verdade, o que o Monark tá falando, eu acho que o Monark não tem por que mentir isso. O Monark me parece um cara verdadeiro, concorda? Sim. O Monark me parece um cara legítimo, né? Sendo isso verdade, aí é vacilo, né, Igor? Porra, cara, tá viajando, comprando Mercedes, não vai pagar 50 pra dele por mês? Cara, 50 quanto pro que vale, pro que você tem de negócio agora, né? Uma coisa que praticamente foi criada por você, praticamente não foi criado por vocês dois, ou seja, com muito peso do Monark, porra, cara. A tua questão... A minha questão é que... É societária. Sabe o que tá parecendo, na minha visão? Tá parecendo vamos aproveitar essa deixa pra quicar o Monark, pegar a empresa pra mim e pau no cu do Monark, entendeu? Não, Como assim? Como assim que tá a empresa? Que empresa? Cara, eu tenho um pouco da sensação do que ele falou. Acho que a gente até mencionou isso em não sei se foi no off ou em outra gravação, mas eu tenho a sensação de que quando aconteceu o negócio da fatídica frase do Monark, foi um aproveitamento do pessoal pra tirar sim o Monark, tipo, que já era um negócio que ele era uma pessoa muito polêmica, afastava algumas marcas. Eu acho que foi uma sede na internet por cancelar alguém, principalmente alguém de direita na época, que o Monark é um cara de direita. Cara, foi uma sede absurda naquela época, ninguém podia falar A, porque as pessoas estavam sedentas pra poder cancelar. Eu lembro, inclusive, por exemplo, Nilson tentou defender o Monark, não conseguiu, teve que deletar o post. Eu tentei também, foi tanta gente entendendo errado, deletei o post também. Muita gente que depois que aconteceu isso pedindo pra tirar
o podcast do ar, cara. Isso eu não fiz. Me cobraram. Você vai deixar teu podcast lá, teus entrevistas? Me chamaram de cúmplice de nazista. A galera tava totalmente sem noção. Não, cara. Virou corredor sem fio, telefone sem fio, cara. Tem o menor sentido. É isso, eu não consigo falar. Mas assim, quando você teve... Sabe o que eles fazem comigo? Diversas vezes, você recebia quando estava nos Eles Estados foram Unidos. eles foram no meu Twitter, viram todos os meus seguidores. Na época eu tinha uns 30 mil seguidores só no Twitter. Aí eles foram no meu Twitter e começaram a vasculhar todos os meus seguidores e cobrar um a um os canceladores. Eles iam nos perfis de todos os meus seguidores pra cobrar deles, principalmente os mais famosos, assim, né, que tinha mais seguidores. E pra ficar cobrando. Ah, você vai continuar seguindo o Tiff, não sei o quê, pra cobrar. $5.000, Tentar tirar os meus seguidores. Era Olha o menos de nível. contrato. Cara, Eles nunca chegaram. cumpriram o contrato. Eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Geralmente é o primeiro sinal, né, cara? Quando para de se responder um credor, é porque a situação tá complicada. Então, aí o que parece aí, talvez? Ele deve ficar bem puto de você falar essas palavras publicamente, né? O problema é dele, então me E outra paga, coisa, pô. irmão, olha só. Eu, quando eu fui no Igor lá, foi no Flow, né? Foi um papo bom, mano. Foi maneiro. Foi, assim... Foi uma realização também profissional pra mim, né? Como comunicador, Claro, como Flow podcast. Porque, assim, eu fui... Meu primeiro podcast, né? Que eu fui... Eu fui nos podcasts, assim, de convidados meus, né? Lá na Bahia. Mas eu nunca tinha ido pra podcast da cena de podcast, né? Eu fui no Correia lá, por respeito e gratidão a ele. Mas quando eu fui no Flow, irmão, era eu indo na referência pra mim, pô. Tipo o Jô, né? Como se fosse o Jô. Ué. Né? Então... E o Igor, eu não conheço o Igor, eu tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não tem uma relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Eu não quero ser filha da puta com ninguém, né? Ficar cagando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo. Putz, esse é outro problema que a gente enfrenta no mercado, cara. Eu vou falar pra vocês. Fez networking, parece que rola uma obrigação interna de sempre falar bem. Eu concordo contigo, isso daí não faz o menor sentido. Porque você teve uma conexão com essa pessoa, você nunca mais vai poder discordar dela. E a outra coisa que na internet é meio mal entendida, né? Discordar não significa que você acha que a pessoa é ridícula, que ela trabalha mal. Às vezes você só achou que a atitude dela não foi legal. Você não pode falar sobre isso? Porra, exatamente, cara. Se vocês estão aqui, vocês estão na minha casa agora, né? Porra, quer dizer que você não pode falar, Peter, aquele dia tu vacilou lá. Qual o problema? Vocês falam aqui nos comentários, cara. Vocês esculacham quando tem que esculachar. Vocês não fazem isso nos comentários? Porra, eu acho que se não é ad hominem, se não é ofensa pra pessoa, segue o jogo. Ocupar um espaço num coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Já discordo. Uma coisa é tá magoado, outra coisa é cumprir contrato. Amigos, negócio à parte. Se o Igor tem um contrato... Tem que cumprir, não interessa. Não tem um contrato escrito, tem contrato verbal, tem que cumprir. Deus, cara, eu saí Eu do vi emprego, alguns deixei na caras mão dele, falando, eu postei tá no ligado? Twitter, Tudo. né? Eu fiz uma... Pra você ver, né? O brasileiro é burro demais. Eu fiz uma postagem no Twitter bem fria sobre isso. Eu falei sobre o contrato, né? Que o Igor tem que cumprir, porque senão o Monark poderia até... Eu falei assim, se eu fosse o Monark, iria atrás de um advogado até pra cancelar o contrato e pegar 50% de volta do Flow, tá ligado? E partilhar as receitas de hoje. Que hoje, 75 milhões ano, né? O cara não tá pagando. Pô, o cara não tá cumprindo o contrato. Aí vinha uns caras falando, não, mas o Monark falou bosta. Não interessa se falou bosta, se não falou. O contrato é o contrato. Ele vendeu a parte dele, existiu o contrato e acabou, tá ligado? E os filha da puta lá inventando merda. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos, você acha que vive? Foi, ele visitou lá em casa também, a gente fez um tour lá em casa. Passei Irmão, 4 anos quem passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então o Monark podia ter feito alguma coisa pra ganhar mais de 5 mil, né? Aí, Monark, aí tu não me ajuda a te ajudar. Não, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor quê? ficou O cara com tá tudo. banido de Eu digo tudo. isso por quê? Porque ele falou que passou perrengue. O Monark não precisava passar perrengue. Aliás, nos Estados Unidos,
Bruce, quem que tem que passar perrengue? Tava Ninguém. feito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem bom. Eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando. O cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. É péssimo esse contrato. O Monark não soube negociar, mas o Monark, meu irmão, precisava de grana. Então falou assim, cara, porra, tá bom esse contrato? O Igor, tá ótimo. Aliás, pro Igor foi um contrato maravilhoso, cara. Pagar 10 milhões. Não, mas aí tem a questão do momento também, né? Não pode esquecer, porque é o momento ali, né? Pressão e desespero e aquele trem todo, né? O Monark assinou qualquer coisa e, né, o cara... É aquele negócio. Uma coisa é você assinar um contrato, fazer um negócio quando você tá tranquilo. Outra coisa é naquele momento de desespero, né? Você... milhões, que já é pouco, pela metade do Flow Podcast, que eles compraram uma casa, inclusive, né? Por 10 milhões. A prestações sem juros, na boa. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do... Porra, vamos lá, cara. 10 milhões tu aplica hoje, tu tem o quê? 1.200.000 por ano. 100 mil por mês, é. Você tem com 10 milhões aplicados, o Igor pega 10 milhões, não sei se ele tem liquidez, mas se tivesse, pega 10 milhões, aplica, vai dar mais de 100 mil reais por mês. O Igor fica com 50, ele dá 50 pro Monark, depois acabou o prazo, saca os 100 milhões de novo, os 10 milhões. Pô, esse negócio foi péssimo pro Monark, cara, péssimo. Pela sua expertise com canais, Peter, você diria que o Flow tem 10 milhões líquido, assim? Eu diria, pelo que eu entendo hoje do que eles passaram, contratando galera de C-Level, né? CEO, CFO, essas coisas, passaram um sufoco. Nesse momento agora que eles tiraram alguns podcasts, não, acho que eles não têm dinheiro de liquidez. Eles não têm caixa, na minha visão. Pelo menos não caixa sustentável. Então, cara, ele, tipo, ganhou a empresa Tá naquela época que tá se erguendo de novo. multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos Isso que seria. eu tô fazendo a conta aqui. 30 anos não. É quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos. O Monark chutou 30, né? 16 anos, 17 anos, sem ter que aproximadamente. pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Se fosse corroído, sim. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, uma dívida com você, Bruce. Se eu tô te devendo, paro de pagar, a pior coisa que eu posso fazer, percebe, é parar de te responder. Concordo. E parar de responder é pior do que parar de pagar. Porque eu parei de pagar e parei de responder, cara, pronto. Na tua cabeça eu vou passar uma novela. Acabou. Acabou qualquer respeito que você tivesse por mim. Porque misturou dinheiro com caráter e aí, cara, você viu outra pessoa. O meu pai sempre falou, cara, não tem dinheiro pra pagar? Fala. E fala, Bruce, eu não tenho. Bruce, eu tenho 100 reais, é o que me sobrou esse mês. Posso depositar pra você? De verdade, eu sei que parece ridículo, Pedro, mas 100 reais pra 50 mil, eu acho que isso é melhor do que não responder. Porque o cara vai perceber que é real, entende? Tem que ficar com ele, ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Isso é pesado. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Não, 25 mil são os 5 mil dólares que ele recebia nos Estados Unidos. Só que o contrato era pra pagar 10 mil dólares, seria mais ou menos isso, né? 50 mil reais. Pelo amor de Deus. É E difícil. aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito. O que é pior, galera? Cobrar ou dever? Percebe que os dois são horríveis? Você dever alguém é péssimo, só que você cobrar alguém é péssimo. Eu já tive... Não, e detalhe, aqui no Brasil tem a cultura, né, de que se você... Chega um momento que você... O cara tá te devendo. Você se torna o errado em cobrar, tá ligado? Tem essa cultura aqui no Brasil, que tipo, você vai lá e empresta dinheiro pro cara. Aí, em determinado momento, o cara para de pagar, ou não paga, fica feio pro cara. Só que depois de um tempo, fica feio de você cobrar. Tá ligado? Mano, é bizarro. É bizarro. Já aconteceu isso comigo, já. Já aconteceu isso comigo. De eu emprestar dinheiro, o cara não me pagar, aí o cara brigou comigo, ficou sem conversar comigo. Tá ligado? E aí,
E eu fico sem graça de cobrar, porque aí eu cobro, o cara já não tá conversando comigo, tá ligado? Existe esse sentimento ali E aí eu cobro, aí o cara, não sei o quê. Teve uma... Eu tomei um tombo aqui de um vidraceiro uma vez. Eu paguei o cara pelo serviço, ele não entregou o serviço, aí eu fiquei cobrando ele, né? E aí ele, vou pagar amanhã. Aí eu, beleza, aí amanhã eu mandava mensagem, vou pagar na segunda que vem. Não falava nada, até bater segunda que vem. Bateu segunda que vem, e aí, mano, você vai pagar, não? Até que chegou um momento, ele falou assim, eu não tenho dinheiro, não. Falou igual o Pedro falou. Ele falou, eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Tá ligado? E ficou por isso mesmo. Acho que eu vou até cobrar ele aqui, viu, velho? Deixa eu ver se eu acho aqui o mané. Vou cobrar ele, são 3h47 da manhã, vou cobrar o cara aqui. Aqui, ó. Olha lá, as mensagens que o cara... Olha aí, safado, né? Aí falou assim, ó, tudo bem. Olha, enquanto eu não melhorar, eu não vou conseguir. O médico me mandou ficar 3 meses sem trabalhar. Desse jeito, tô sem dinheiro. Olha isso, safado. Isso foi em 18 de outubro de 2024. Nossa, eu vou cobrar o cara agora. Opa. Beleza, Luiz. O nome do cara é Luiz. E aí? Já conseguiu a grana lá? Pra me pagar? O serviço que você não fez? Você pediu 3 meses para voltar a trabalhar. Esperei 2 anos. Esperei 2 anos. O Pix é esse. Valor. Eu nem lembro o valor, deixa eu ver aqui. R$ 455. Mandei aqui. Foda-se. Mandei aqui. Mandei aquela. Opa, beleza? E aí? Já conseguiu aí a grana para me pagar o serviço que você não fez? Você pediu 3 meses para voltar a trabalhar. Esperei 2 anos. O Pix é esse e o valor é esse. Mandei aqui, vamos ver. Sabe o que é foda? Ele tem esse cara, ele tem acho que 7 filhos. Esse cara tem 7 filhos. Por isso que na época eu até fiquei meio com dó, assim, mas depois é muito canalice. Porque já são 2 anos, né? Isso não é desculpa pra dar calote nos outros, né? Ele tem uns 7 filhos, 6 filhos, alguma coisa assim. E um dos filhos dele, mais velho, você acredita que ele trabalhou na obra aqui? E aí ficou aquele clima, né? Tipo... Tá ligado? Aí acabou que o filho dele também não durou muito também. Ficou umas 2 semanas, saiu fora. Aí teve uma outra vez... Aí esse filho dele trabalhou com um primo meu. Fui lá no comércio do primo meu, o filho desse cara tava lá. E depois, numa outra lanchonete que eu fui, e o filho tava lá também. E já não tá lá mais também. Não fica em lugar nenhum também. Enfim. Cobrar. Eu já tive que cobrar. Cadê? A Andressa aqui? Lembra quando a gente cobrava? Você lembra quando a gente cobrou o pai daquele amigo nosso que eu não quero falar o nome? Quanto que era o valor, você lembra? Quanto que ele pagava pra gente? R$50. A gente negociou, eu tô falando do ano de 1990,
2009, talvez. Emprestei pro cara algo em torno de 1.000 ou 2.000 reais. Acho que foi R$ 1.000, talvez, não lembro. Aí o pai dele me ligou, porque o filho não tinha mais como pagar, me esculachou. Você não tinha que prestar dinheiro pro meu filho, agora você vai cobrar pra mim. Eu e a Andressa, a gente precisava daquela grana. A gente ia lá com Fusca pra pegar R$ 50 e quer para aquela humilhação, sacou? De ter que receber R$ 50 que o caseiro mandava pra gente, entregar pra gente na porta ali da casa dele. É uma situação ruim, né, cara, quando você cobra. É uma situação de meio que de humilhação. É difícil não concordar contigo, irmão. É muito difícil. A gente não tá vendo o lado do Igor, né? Ele sabendo que, pô, fizeram. Tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Aí é difícil, cara. Porque, assim, eu acho que o Monark não teve intenção, não teve maldade. Saiu besteira da boca dele, saiu. Na visão dele, ele não estava errado, porque ele estava pensando realmente no efeito de liberdade de expressão. Só que o Monark tinha que entender o seguinte: se ele foi visto dessa forma, se as marcas entenderam dessa forma, então alguma besteira saiu da boca dele. É algo que ele deveria pensar: pô, eu tenho que medir as minhas palavras. Eu não posso falar dessa forma, porque por mais que eu entenda que é algo bacana, essa ideia que eu tenho de liberdade de expressão é algo bacana, não é assim que as pessoas entendem. Então tem que tomar cuidado com o que fala. Ali foi uma coisa... Então, eu vou comentar aqui também. Eu acho o seguinte... Por exemplo, o que o Monark falou sobre liberdade... É porque, pra mim, já ultrapassa a liberdade de expressão. Tá ligado? Porque você deixar um grupo nazista se organizar e criar de forma oficial um partido, isso não é liberdade de expressão. Tá ligado? E vamos falar a real, nós estamos num Brasil... que o povo vota num cachaceiro, um velho cachaceiro vagabundo, porque ele promete picanha, e tem uma geraçãozinha aí que tá chegando aí acreditando num playboyzinho que usa cogumelo, que nunca trabalhou na vida, achando que vai mudar o país, né? Uma seita, tá criando uma seita. Eu não duvido que essa mesma turma, se existisse um partido nazista, seriam facilmente, muito fácil de corromper, de trazer pro lado deles, tá ligado? Ah, mas muito fácil, fazer uma lavagem cerebral. Esse povo é muito burro. O povo é muito burro. Então, assim, prendeu, matou, não é? Prendeu, matou. Ah, vamos pegar qualquer desafeto político e prendeu, matou. Então, se eles já acreditam nisso, é um passo pro nazismo, né? Então, Então, é o seguinte, eu sou totalmente contra. Assim como eu sou contra também o Partido Comunista. Totalmente contra. Tá ligado? E porque pra mim já não é liberdade de expressão. Pra mim, liberdade de expressão é a nossa liberdade de opinião. Tá ligado? Eu quero opinar, eu quero achar. Eu posso ter o direito de achar que as urnas são fraudadas? Que a vacina não funciona? Tá ligado? O meu direito, eu tenho opinião. Agora eu sou... Ah, não, eu não confio nas vacinas, mas eu vou falar que eu confio porque é proibido. Tem noção, tá ligado? Você não tem liberdade de opinar, entendeu? Agora, criar um partido já não é opinião, né? Você tá literalmente podendo dar poder para essas pessoas que um dia, se no poder, vão tirar a sua liberdade de expressão, né? Assim como os comunistas estão fazendo. Então, com essa relação... Só que o Monark, ele estava exercendo a livre expressão dele de opinião. Ele não estava criando um partido e nem apoiando as ideias nazistas. É que, para mim, de forma errada, ele embaralhou liberdade de expressão com liberdade de criar um partido. Tá ligado? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Agora, o Monark não foi nazista, ele não estava apoiando ideia nazista, ele não estava... Tá ligado? A opinião dele não gera nenhum risco à criação de um partido nazista, tá ligado? Mas, enfim. E a gente entendeu porque que o cancelamento, mano, ele é isso. Agora tem aí tem as questões eu também defendo que as empresas têm a liberdade de não querer patrocinar o Monark. Olha, eu não concordo com a opinião do Monark e eu não quero patrociná-lo. Agora, eu discordo dele ser banido do YouTube, por exemplo. Ah, mas o YouTube é empresa privada. Primeiro, todas essas empresas aí, Big Tech, são subsidiadas. Tem dinheiro de imposto lá dentro. Tem
isenção fiscal, tem um monte de coisa. Não vai achando que é propriedade, é privado, é privado. Não é 100% privado, né? Assim, tem muito subsídio estatal nessas empresas. E outra, a galera que gosta de falar de soberania, né? Ai, soberania, soberania. Então vamos analisar a soberania do país aqui. Então você tem uma empresa americana, ou que fosse de qualquer outro país, você tem uma empresa americana, ela vem para o seu país, ela vem para o Brasil, ela monopoliza os meios de comunicação. O YouTube é dono dos meios de comunicação, pô. É o maior alcance que tem hoje no Brasil é do YouTube. Então, e que é onde que tem o debate público, correto? Então, todo debate público passa pelo YouTube, em podcasts, debates, etc e tal. Então, existe um debate público dentro do YouTube. E aí, a empresa privada, lá dos Estados Unidos, ela determina quem pode ou não falar dentro do Brasil, tá ligado? Erradíssimo, erradíssimo. Já que a galera gosta de falar tanto de soberania, né? Então, principalmente os esquerdistas agora, né? Quando é conveniente, eles falam de soberania. Os esquerdistas deveriam defender a liberdade de expressão do brasileiro. E não a liberdade da empresa escolher quem pode ou não falar. Porque isso você abre brecha até para o próprio YouTube ele conduzir as eleições do jeito que ele quer. Porque aí o YouTube vai lá, o YouTube vira e fala assim, ó, esse ano a gente quer que quem ganha é o Lula. Então a gente... Vou falar o contrário, então, para os esquerdistas entender. Aí o YouTube vai lá e vira e fala assim, ó, esse ano nós queremos que quem ganha é o Bolsonaro. Então a gente vai começar a censurar todas as críticas ao Bolsonaro, a gente vai começar a banir todos os criadores de conteúdo de esquerda, e a gente usa o argumento de discurso de ódio, alguma coisa, a gente inventa qualquer coisa, tá ligado? Se fosse esse contrário, com certeza eles não iam gostar, entendeu? Então eu acho que deveria sim, as poucas coisas que um governo deve intervir, né, já que existe a galera fala, mas eu sou ANCAP. Você pode ser o que você for, o que você quiser, tá ligado? Você quer ser trans, você quer ser ANCAP, beleza, mas o governo tá aí, ele existe. E eu acredito que o governo, nas poucas coisas que ele deveria meter o dedo, uma delas é garantir a nossa liberdade de expressão, tá ligado? Virar pro YouTube e falar, não, você não vai banir o Monark porque ele não cometeu nenhum crime, tá ligado? Óbvio, se for um cara, vamos supor, tem um youtuber que tá utilizando a plataforma pra chegar em crianças e cometer crime de pedofilia. Óbvio que tem que banir esse cara, né? Vai ter um processo, vai ter investigação, vai ter tudo. Um juiz pode conceder uma liminar, alguma coisa assim e tal, não sei o quê, e tá banido o cara. Porque esse cara tá usando o YouTube pra cometer um crime contra crianças, ao vender arma ilegal, droga, etc e tal. Tá ligado? Óbvio, não tô falando que é... Porque sempre vai vir aquele retardado mental e fazer esses exemplos, né? Então já me resguardo aqui. Se o cara estiver cometendo crime real, mas não é crime de opinião, tá? Eu tô falando crime real. Que ele seja banido, sim, com certeza. Agora, em caso de opinião, o cara deu uma opinião, o cara fez uma piada pesada, porque senão vira seletivo. Aí, vamos supor, o Léo Lins fez uma piada pesada. Ele está mais à direita, logo o YouTube vai lá e bane ele, tá ligado? O Felipe Neto fez uma piada pesada. Não, mas ele tá à esquerda, a gente não vai banir. Aí é só piada. Senão vira isso, tá ligado? Não pode ser assim. Tem que ser liberdade pra todo mundo fazer piada, todo mundo dar opinião, tá ligado? Seja qual for. Igual o Monark, ele tava dando a opinião dele. Eu acho que ele tava falando besteira? Tava. Mas é a opinião dele, foda-se. Ele tem o direito de dar a opinião dele. Deveria ter o direito. Tá ligado? Enfim. E aí é isso, né? Agora, a galera fala tanto de soberania, mas beleza, uma empresa de fora manipular e deixar quem ela quer que fale, né? Tenha discurso ou não, né? Enfim. Aí é muito fácil, né? Cara, que realmente abalou o mercado pra caraca, né, cara? Ou o Monark saía, ou o Flow acabava. Porque, o Igor não tancou. Cara, mas aí, o que eu falo pro Monark, se o Igor falasse, não, beleza, então vamos tancar junto, você fica. Mas aí, cara, acabava o Flow Podcast.
acabava o Foda-se. Flow Podcast. É Foda-se. discutível. Você pode falar assim, não, mas eu fico... O certo é o fico certo. no barco até ele afundar. Será que vale a pena? Do que você tirar um cascalho e montar o teu outro Flow Podcast? Teu outro Flow Monark, percebe? Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Eu acho sim que o Igor tinha que ir a público e falar assim, cara, olha, o Monark tá saindo pra gente continuar esse projeto, mas eu acho que ele, na visão dele, ele tinha um ponto positivo. Ele não falou por maldade. Eu senti falta nisso na parte do Igor. E ficar preocupado com o sentimento dele pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter. Sim. A pessoa pode ter o pior caráter do mundo, mas ela vai sempre ter uma justificativa pra aquele caráter dela. Ela não vai admitir que tem mau caráter. Ninguém admite que tem mau caráter. O traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por causa isso e aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de compromisso. Então, lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Sim. Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você tá expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark... Sempre vai ter, exato, falou tudo aí. Sempre vai ter uma justificativa. E as famílias, essa foi a justificativa, né? E as famílias de quem trabalhava lá e não sei o quê. E a família do Monark? E o próprio Monark? Tá ligado? O cara não cometeu nenhum crime, o cara não matou ninguém, não estuprou, não fez nada. O cara deu uma opinião. Controversa, pode ser, mas deu uma opinião. Tem um monte aí. Cara, se você pegar, tem um monte de canal comunista que fala em revolução armada, de matar a galera da direita, de não sei o quê. O próprio, agora, o engenheiro Léo lá, falando lá em... não, porque isso aqui tem que prender e matar. Falando do Nando Moura. O que o Nando Moura fez? Falou bosta na internet, agora tem que prender e matar. Tá ligado? Então, assim, tá de brincadeira, né? Tão de brincadeira, né? O que mais tem é discurso, assim, mais cabuloso, tá ligado? Foda-se também. Estava só cumprindo ordens. Enfim. E aí, por exemplo, no meu caso, né? E eu posso falar eu sou um dos únicos no Brasil que pode falar com propriedade. Na época, o que aconteceu? Né? Rolou a treta, pegaram meme do Capim, piadas em live, 99% das piadas era do Capim, tá ligado? Cara, basicamente foi bem parecido ali com relação ao Igor e Monark. Foi bem parecido. E aí eu virei e fiz o quê? Eu falei, é pra acabar com a Mil Grau? Então eu vou acabar. Se for pra cair, vai cair nós dois, tá ligado? Existe um sistema que tá perseguindo a galera da direita, o próprio Peter falou isso. E existe esse sistema, e se for pra cair, vai cair nós dois também. Eu não vou ser injusto com o cara. Eu sei que ele não é nazista, não é racista. Eu sei disso, eu sei que o cara ele tava brincando na live, fazendo piada, tá ligado? Então eu sei que ele não é racista e nada disso. É injusto eu chamar o cara disso. E eu vou sofrer também? Vou, mas fazer o quê? Fazer o quê? É o que é o certo, tá ligado? Mas você tinha que pensar, porque você tinha... E olha que o Igor... o Igor financeiramente já tava bem. O Igor... Esses caras já estão tudo aposentados, viu, galera? Esses caras já estão tudo aposentados. O que esses caras têm de dinheiro na conta deles, eles já estão aposentados. Vocês não ficam pagando de otário achando que... O próprio Monark. Tem muita grana, Monark. Tem muitos bitcoins. Você pega aqueles bitcoins deles e deixa fazendo uma renda passiva ali, tá tranquilo também, o resto da vida. De fome eles não vão morrer, fica tranquilo. Porque tem uma galera que acha, não, porque o Igor ia, meu Deus, ele ia passar fome. Não, fica tranquilo, tá? O que aconteceu com a Mil Grau? Mil Grau acabou, né? Caí junto, né? Porque, na verdade, o verdadeiro alvo era eu, né? Eles queriam me pegar, por causa que eu sempre bati nos esquerdistas, jornalista, essa mainstream de games, esquerdista, etc e tal. Então, eles queriam me pegar, usar o Capim como um caminho, né? Pra chegar em mim. Então, pegaram ali coisas do Capim pra chegar em mim e me derrubar. E eu recebi conselhos de advogado naquela época, os caras falando, mano, as coisas que você falou que não tem nada demais, você fez uma piada aqui, outra ali e acabou. O Capim, eles têm muito mais material, tá ligado? Contra o Capim. Se você jogar o Capim pra escanteio, você se safa. Falei, não vou fazer isso não, hein? Não é o certo, tá ligado? Que foi o que o Igor fez com o Monark. O Igor falou, jogou o cara. Eu poderia tentar fazer a mesma coisa, ó.
Não, galera, ó, tô tirando o capim da Mil Grau e vou seguir a Mil Grau sozinho. Não, eu falei, não, se for pra derrotar, cai todo mundo, foda-se. E no final eu ainda mais me fudi, né? Eu ainda mais me fudi ainda, pessoalmente. Porque, por exemplo, eu não posso ter canal no YouTube, na Twitch. O Capim não. O Capim tem canal na Twitch, o Capim tem canal no YouTube. Tá ligado? Ele tá. Porque o nome da Mil Grau, né? Os canais estavam no meu nome. Então, no final das contas, só eu que fui banido. O Capim tá de boa, ele pode ter canal nos lugares, tudo. Tá ligado? Mas eu fiz o que eu achei que era certo, tá ligado? Não vou jogar. O cara era meu amigo, eu não vou jogar o cara pros leão, tá ligado? Porque um monte de gente tá querendo o sangue do cara. Ele ainda foi lá, tentou pedir desculpa, mas é igual. Eles não querem desculpa, né? Eles querem sangue, né? Eles querem fazer a pessoa sangrar. E aí foi isso. Tá ligado? Então a Mil Grau acabou. O Capim seguiu o rumo dele, eu segui o meu rumo, que era basicamente o que eu acho que o Igor deveria ter, que eu faria se eu tivesse um lugar do. Que foi o que eu fiz, né? Eu até posso. Eu sou um dos únicos que pode falar, foi o que eu fiz, não é nem o que eu faria. Cara, tipo assim, eu no lugar do Igor, cara, Monarca, é o seguinte, eu sei que você não é nazista, é muita injustiça o que estão fazendo com você. Te conheço, a gente é amigo e tal. Eu sei que você não defende o nazismo. Eu não vou ceder essas. Ah, mas tem muito emprego lá dentro. Porra, quando eu fui cancelar também, eu não tinha casa própria, eu pagava aluguel, tá ligado? Enfim. Tava fudido também financeiramente. E ao contrário do Igor, que tem uma tranquilidade, já tinha naquela época uma tranquilidade muito alta financeira. E. Ah, mas tem uns funcionários do Flow, não sei o quê. Tá, tem funcionário, e por isso você vai ser injusto com a pessoa, tá ligado? Paciência, arruma outro emprego. Aí o Igor abre o podcast dele, o Monark abre outro, contrata a galera que tava ali no Flow, tá ligado? É isso, paciência, mas você quer justificar uma injustiça, tá ligado? Ah, vamos ser injusto com o Monark aqui, porque tem uns empregos aqui de editor aqui no Flow. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? O que é certo, mano. Porra. É como se não existisse trabalho, não tem outros trabalhos pra fazer. Tá ligado? Então, assim, cara, nada justifica injustiça. Nada justifica injustiça. Sinto muito. E a maioria das tretas que às vezes eu tenho na internet é porque eu defendo bastante a galera do 8 de janeiro. Tá ligado? Inclusive, quando o próprio Bolsonaro, muitas vezes o Bolsonaro chamou a galera do 8 de janeiro de baderneiro, eu fiquei puto com o Bolsonaro quando ele falou isso. Tá ligado? Porque, na moral, aquela galera lá, devido a não pegando o cerne da palavra, mas são heróis, tá ligado? É uma galera que ficou puta mesmo com o ladrão de volta na presidência e foi lá protestar mesmo. Exageraram? Ah, exageraram. Que dano que causaram? Nada. Ah, quebrou um negocinho ali, derrubou um negócio. Nada, dano material. Foda-se. Agora, prender 30 anos... Porra, vai se fuder, né, mano? Vai tomar no cu, né? Baderneiro é o meu pau, tá ligado? Então, assim, fiquei puto também quando eu vejo, às vezes, a própria galera da direita, porque eles têm medo, né? Na verdade, eles falam desse jeito, eles têm medo de sobrar pra eles, de querer falar que eles estavam apoiando, né? É diferente você apoiar de você reconhecer, né? Eu reconheço, são pessoas que, cara, é pessoa inocente, pessoa que nunca passou nada polícia, não são criminosos, tá ligado? É pessoa que tava ali, ficou puta com a porra do Lula, do ladrão, como todo mundo ficou, só que eles tiveram mais atitude. Foram lá, não sei o que, ficaram putos naquela empolgação, não sei o que, quebra vidro, entra, mija, caga na mesa do Xandão. Incrível. Caga na mesa do Xandão. Mas é isso aí. E aí, aconteceu, acabou. Manda lá a galera pagar os prejuízos lá, manda pra casa e acabou. Tá ligado? Foda-se. Não foi inteligente, foi burrice. Você pode falar que foi burrice, foi, né? Foi burrice. Porque os prédios tudo vazio lá, não sei, foi burrice pra caralho. Mas é isso. E eu treto bastante com esses negócios, tá ligado? Porque o certo é o certo, mano. Não tem como, galera. Você tem que defender o que é o certo, cara. Pode ser que pode ser que você erre. Às vezes você acha que tá defendendo o certo e não é. Depois você vê que não é. Isso acontece. Normal. Agora, por exemplo, voltando ao caso do Monark e do Igor,
É muito sacanagem o que o cara fez. Muita. Assim, e o Monark tá total na razão. Total na razão. E ele falou, né? Ah, porque o Igor ganhou de mamata uma empresa. Não, o Igor tava fudido. Mano, o Igor, eu já fiquei sabendo, né? Depois, assim, né? O Igor, ele tentava subir na internet na aba do David Jones, né? Que o David Jones era amigo dele pessoal, assim. Não sei se era de infância, mas era amigo pessoal, assim. E ele tentava subir na aba do David Jones, fazer live, nunca deu certo, não sei o que e tal. Nunca bombou na internet. O Monark foi lá e deu de bandeja pra ele, tá ligado? O mínimo que ele deveria fazer era pagar o cara. O mínimo. Mínimo. Que me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo vídeo de fucking Mario, voltando, passando o que eu raiva, faria seria mais ou menos esse sentido. Eu faria assim, mano, ó, beleza, o Flow é o Monark e o Igor. Sem os dois não existe. Acabou? Acabou. Então acabou o Flow, it's over. Galera, pessoal, desculpa, obrigado por todo esse tempo, pá. Se precisarem de recomendação de emprego, vamos dar toda a recomendação. Nós vamos pagar todos os direitos de todo mundo aqui, tudo bonitinho, não vamos ficar devendo nada. E é isso aí. Vá lá, o Igor segue o rumo dele, o Monark segue o rumo dele. Se eles quiserem até fazer um outro podcast, os dois juntos, continuar fazendo com outro nome, outra empresa, etc e tal. Tá ligado? E é isso, tá ligado? E segue a vida. Agora, metendo louco aí, mano, pelo amor de Deus, né? A galera... É impressionante como a sociedade sempre coloca dinheiro acima de tudo. Não, mas o dinheiro, os patrocinadores e não sei o quê... Sempre. É impressionante como o povo bota dinheiro acima de tudo. Tudo. Não. Tem que ter dinheiro acima. Tá ligado? Senão, não, tem que. Não, e a justificativa é sempre por dinheiro, né? Sempre. Ah, eu vou ser um filho da puta. Vou jogar o meu amigo pros leões. Vou meio que... Porque quando o Igor faz isso, ele confirma que o Monark é nazista, tá ligado? Mesmo ele falando em alguns momentos, falando que não, ele não é nazista. Mas essas atitudes dele foi praticamente isso. Olha, ele é um nazista e nós estamos tirando o nazista do programa, tá ligado? Basicamente foi isso. E o cara pegou um contrato, igual o Monark falou, fácil de pagar, né? E agora aí o Monark falando, né? O cara aparece de Mercedes e não sei o que, porra. Aí é muita humilhação também, né? Com a família. Ele falava pra mim que Verdade. o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porta dos estúdios, fui atrás de equipamento, caralho, é 4, tá ligado? Verdade, cara. Inegável. Tirei ele numa situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom de podcast que não acontece nunca mais na vida. É uma onda que começou e não vai mais voltar. E assim, deve doer no Monark isso, né, cara? Deve doer. Porque ele que criou essa onda inteira de podcast, vocês estão vendo, no Brasil. O Monark tem algo no currículo que poucos criadores têm. Ele estourou, explodiu mesmo com 2 nichos diferentes. Com Minecraft ele se tornou top 1 do Brasil e com podcast de novo. Poucos criadores fazem isso, né, cara? Bom, eu explodi, né? Com nichos diferentes também, né? Mas o Monark foi um dos poucos que eu conheço. É um cara, tá ligado? E só pra deixar claro, né? Eu não explodi com Minecraft nem com podcast, né? Mas com cultura pop, make money online, né? Dinheiro, empreendedorismo, enfim. E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele na merda? Eu deixei ele no paraíso, porra! Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso. Não, Monark, não. O Igor já tava rechonchudo antes, ok? Então não foi você que deixou ele rechonchudo, não. Se for assim, cara, o Bruce tá emagrecendo. Vamos falar que eu tô tirando dinheiro dele. Não tá conseguindo mais dinheiro pra comer. Mas é verdade. Para. É verdade ou caramba, meu irmão? Tu tá sorrindo aqui até aqui que eu sei, hein, cara. Cara, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele... Eu admito. Esse canal aqui, quem reviveu foi o Bruce. Tava morto, vocês sabem disso, né, cara? Tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas, cara, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas e expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato, entendeu? O cara já tá numa situação bem bom, que pegou uma empresa que vale, sei lá quantos, 100 milhões de reais, e tu vai me pagar 5 milhões em... Não vale 100 milhões. Assim, no cálculo rápido aqui de... 10 milhões. 10 milhões, mas com a inflação tá... Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos.
Pô, se ele conseguiu Cara, juntou 10 o milhões Peter, agora eu acho no que ele Flow, não então tá a muito monetização vai ser ligado. mil Igual eu por mês. falei, eu vi um corte o próprio Igor falando. Se esse corte aqui chegar no Peter, se liga, tem um corte do Igor falando que tem uma receita de 75 milhões por ano. Uma empresa que tem 75 milhões de receita, aí eu não sei quanto que é o lucro líquido, bruto, né? Mas a receita é de 75 milhões por ano. Eu acho que é completamente plausível valer 100 milhões, tá ligado? Vocês estão me pagando 25? Isso. Eu não posso brigar, não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí e que ele tá lá no bem bom, que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. Não, e aí ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado? Não tem Então, como, irmão, cara. isso mostra o teu coração. Você revoltou. Depois, no início, você falou, quem sabe, né? Tu falou sorrindo, pô. Não, no início... É quando tu Sorrindo não, cara. O Monark devia estar desesperado, cara. Ele queria uma solução pra vida dele, cara. começou a lembrar tudo que aconteceu Por isso que ele aceitou esse acordo aí de 10 milhões, cara. Que é um acordo ruim. contigo, que tu ficou, porra, não fode. Entendeu? Revoltado. Mas antes você tava rindo, falou, quem sabe, no futuro, se ele me pagar, né? Então, se o Igor tivesse falado, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, ó, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa. O Monark, cara, ele só não pode aparecer no YouTube. O que custava o Monark ter continuado no podcast nos bastidores, gerenciando tudo? É uma coisa que eu nunca vou entender. Sim, sim. Alguém consegue me explicar o porquê que o Monark teve que sair do Flow Podcast? Sim. Cara, ficava nos Tinha uma bastidores. eu sempre acreditei Precisava isso. saber. Sim, Eu cara. eu Nem falava sabe aqui no estragar. canal, vocês lembram? A galera das antigas vai lembrar. Eu falava no canal na época, eu falei, não, Monark não vendeu, não. Isso aí eles estão falando na mídia que vendeu, mas na verdade, com certeza, ele vai ficar com uma porcentagem e vai ficar vivendo do lucro ali, tá ligado? Eu nunca acreditei que ele tinha vendido mesmo. Agora eu acredito, mas na época eu falava, não, ele não deve ter vendido. Ele vai ficar em off, vai ficar no backstage ali, fazer outros projetos dele, mas ele vai continuar recebendo uma porcentagem ali da empresa dele, né? A 50 empresa mil, dele, pô. Entendeu? Falar, pô, vou reajustar esse valor pela inflação, pra você não perder, tal, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tava falando nada, tava quieto, Cara, entendeu? e 50 mil pra realidade do Brasil é muito. Mas 50 mil pra o que você representava Então, no Flow isso é não nada, irmão. Deve ter- outro ponto também que eu vejo muita gente comentando. Ah, mas ele tá achando ruim porque 25 mil é muito dinheiro. Realmente, 25 mil, padrão brasileiro, é muito dinheiro. Mas não é esse o ponto, tá ligado? Não é esse o ponto. O cara trabalhou, o cara foi criativo, o cara foi pra cima, o cara produziu, o cara construiu, tá ligado? Não interessa se é ou não é muito dinheiro. Interessa o que é o justo, porra. Tá ligado? É o justo. E não é justo o bagulho. Tá ligado? Porque eu já vi gente, eu com 10 mil eu já tava de boa. Ah, seu idiota, seu imbecil. Mas você não... Se você tivesse construído um império de 100 milhões e depois tá recebendo 25 mil, você não ia achar... Você não ia achar legal, seu burro. Difícil, né, cara? Brasileiro tem que ter funcionar lá no paciência Flow demais. mesmo, Pô, com certeza tem, tinha na minha época, tá ligado? E, tipo, eu criei aquela porra, velho. Tu pega um canal assim, um canal que não tem o tamanho do Flow, o Redcast. O Redcast tem vários contratados. 30 funcionários ele tá tendo. 30. É. Na parte do esporte lá, tem vários caras que estão na Jovem Pan, que são da cena do esporte há muito tempo, né? Tem Vampita lá no Redcast. Tem o Sacane, tem vários outros caras. Então, assim, um canal como o Redcast paga várias pessoas, né? Que devem pagar salários. O Júnior falou que tem um Próximo editor disso. lá que ganha 7 mil por mês. 7? É. Te falar que tem editor aqui no Enert que ganha 2 vezes isso aí que ele falou. Não, 7. Não chega 2 vezes, mas quase. Eu Sim, digo né? assim. Pra um editor, né? Tá, editor. Tá. Um editor de cortes, né? Tá. Então, o cara que tá produzindo conteúdo, Editor de corte, porra, isso aí ganha bem, cara. Pô, corte tem que usar Play Squad, hein, galera? Pega o link do vídeo no YouTube, joga lá, Play Squad faz vários cortes por ser automático. Ia pagar 7 mil, tá vendo, o Redcast? Vocês iam pagar 0. Sacane, É mais? deve ganhar mais. Pagar Então, assim, zero com certeza não é de graça. certamente 50 mil é bem pouco, irmão. Certamente 50 mil é bem pouco. Agora, Eu só queria que ele eu não cumprisse o tenho contrato. dúvida, irmão. Assim, é isso. A gente
É meio foda. Eu vou te falar, irmão, eu comecei falando, o papo lá com o Igor foi muito bom, a gente é carioca, uma sinergia maneira e tal. E eu admiro, a admiração que eu tenho. A gente vai ficando um pouco, a gente vai queimando um pouco a nossa admiração quando a gente vai vendo coisas como essa, né? Então, assim, você que tem um senso de justiça, você que, porra, qualquer pessoa, né, com Mas não tô a falando isso pra humanidade em cancelar dia. ele, Não, mas a pessoa... até porque eu acho que nem cancelável, porque Não, isso não cancela ninguém. O Igor vai precisar fazer um pronunciamento, eu acho isso. o cancelamento mesmo forte. Vem das agências, vem das agências de publicidade e agência de inteligência também. Exatamente. Então, assim, isso aí tá blindado. E a audiência que não aprova, ela já migrou, já saiu e tal, mas as pessoas, no fundo, vão continuar assistindo, né? Cancelamento não existe, irmão. Cancelamento, no máximo, é uma birra. Existe sim. Cancelamento existe sim. Existe. E essa coisa de, não, cancelamento é só quando perde um contrato. Pois é, isso de forma direta. E quando você tem um cancelamento, que beleza, não acontece nada, mas lá pra frente, alguém deixou de fechar contrato com você, alguma marca, porque soube que você teve... Então, mas aí isso aí é meio foda, porque cancelamento não é só isso, né? Cancelamento é basicamente, quando é cancelamento de verdade, né? É você excluir a pessoa do debate, dos meios, tá ligado? Tipo, por exemplo, agora, nesse momento, tá lá no YouTube um monte de gente, como sempre esteve, me imputando crime, falando de mim, me citando, usando meus vídeos, monetizando em cima dos meus vídeos. E eu não posso. Eu não posso me defender, eu não posso me explicar, eu não posso responder, não posso. Tá ligado? Simplesmente não posso. Me excluíram do debate. Tá ligado? Agora, muita gente fala, fui cancelado. Aí na hora que vai ver, o cara tomou um xingo no Twitter. Um monte de gente xingou um cara num vídeo. Isso não é cancelamento, pô. Isso aí sempre existiu. Um tipo de cancelamento, uma tentativa de cancelamento. Isso não chega até a gente, mas a gente sabe que sim, algumas marcas deixam de fechar parcerias com alguns influenciadores porque eles se meteram em treta. Só que tretas essas que a gente não queria se meter. Então, cara, não vem achar que cancelamento é só quando realmente tem algum efeito. Às vezes é efeito invisível, vocês que não percebem. Esse da estrutura econômica. Aí não é cancelamento da audiência. Né? No máximo uma birra momentânea. É quando eu, na minha infância, ficava de mal com o meu amigo da escola. Tô de mal. Eu já vi cancelamento de audiência também. Do tipo, audiência boicotar um canal. Eu não lembro agora, mas eu vi, por exemplo, canais antigos, por causa de treta de um youtuber com o outro, os canais perdendo muito alcance, né? Tá acontecendo hoje, pode ver que tem youtuber aí. Aí, mano, aí não é cancelamento, é boicote. Boicote é livre. Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu caso, vamos lá. Vou pegar o meu caso que é o que eu mais entendo, né? No meu caso, se as pessoas... Por exemplo, as pessoas que me acompanhavam naquela época foram muito poucas. Pra falar a verdade, eu acho que nenhuma. Que virou e falou assim, realmente o Tiff é um nazista, eu vou parar de seguir ele. Eu não vi ninguém falando isso, tá ligado? Não vi ninguém. O que eu vi era o quê? Era uma comoção de pessoas que não gostavam de mim e tentando me censurar, tentando me tirar da internet, tá ligado? Tipo, o boicote é legal. Por exemplo, se o cara fala... Por exemplo, vou dar um exemplo, PC Siqueira também. PC Siqueira, depois que vazou aqueles áudios dele, Aroused e não sei o quê, aquele trem todo com pedo, o que aconteceu? O povo saiu do canal do PC Siqueira. Os amigos abandonaram ele, né? Ele não foi... O PC Siqueira não perdeu o canal, não foi desmonetizado, continuou com monetização, com anunciante, tá ligado? O PC Siqueira, a única coisa que aconteceu foi boicote. Boicote é livre. Se as pessoas quisessem virar e falar assim, Tiff, essa piada sua aí foi muito pesada, vou parar de assistir o seu canal. Tudo bem, tchau. Se as pessoas juntassem, fizessem um boicote, né, todo mundo que me assistia, virasse e falasse assim, vamos sair do canal do Tiff porque essas piadas aqui não dá. Tudo bem, paciência, tchau, tá ligado? Mas o meu canal tá lá, eu vou continuar tendo a minha voz, vou continuar falando. Mas não foi isso que aconteceu. Então é muito diferente um boicote de cancelamento, né? Os caras não pode confundir, confundem, né? Muita gente confunde. Sendo em treta, porrada um com o outro, as views vão caindo desses canais. O canal começa a ter desinscrição em massa. E essa coisa de processo, um processar o outro... Pode descrever, quando você processa um youtuber e fala assim, tem que tirar vídeo do ar. Sabe o que acontece? Não vou nem entrar em mérito de onde está acontecendo isso, né? Mas acontece, né? Tem que tirar vídeo do ar. Quando o processo é em cima do Google, o Google tem que tirar vídeo do ar, cá entre nós, vocês acham que o Google vai tirar vídeo do ar e vai ficar por isso mesmo? Ou o Google vai olhar, porra,
Tá vindo ação pra cima de mim, processo jurídico pra cima de mim, por causa desse cara daqui. Tu não acha que o Google tira alcance? Daí que vem Shadowban. Daí que começa a reduzir o alcance de determinado canal. Entende, Bruce? Cara, eu acho que você falou do cancelamento, de quando a audiência cancela. É o pior cancelamento, porque aí não dá pra reverter, né? E foi mais ou menos o que rolou com a Raluca, né? O povo parou de assistir ela depois do Exposed do Digo. Então, eu ia citar a zero Raluca quando tava falando isso, cancelamento. mas como eu não sei completamente Zero. o caso dela, eu não sei se a galera foi... Eu Não foi lembro muito de banido, um não caso foi que desmonetizado, aconteceu com não deu nada. Puta, vocês vão lembrar das antigas, com o... Não foi perseguido, Edukov, não teve família e um cara que ficava na casa ameaçada. dele, que eles Eu não tô brigavam. falando comentário de YouTube, não, falando ameaça real. Rabicó, cara. Oi, tá bem aí, Andressa? Tá. O Edukov com o Rabicó. Aí eu não lembro a treta que aconteceu, mas eu sei que o Edukov, na época, perdeu alcance pra caraca. Perder não, alcance é cancelamento? visualização. Não é cancelamento. Mas vamos lá. Mas no fundo eu gosto do cara, irmão. O cara é meu amigo, joga bola comigo, entendeu? Aí eu tô puto com ele, né? Eu sou uma criança de 13 anos, 12 anos, eu tô de mal, porra. Daqui a pouco o cara fala uma parada engraçada, o moleque é maneiro, eu começo a rir. A Esquece audiência essa só se porra. importa se o conteúdo é bom mesmo. Isso, então Mas eu o YouTube acho... não me libera, não deixa eu no canal. Mais ou menos. Não. A audiência, ela segue a pessoa pelo caráter que a pessoa tem também, pela autenticidade da pessoa, pelo carisma. Se isso ficar em pauta, em jogo, a audiência vaza. Eu acho que a audiência é isso, irmão. Depende. No dia da volta do Depende, Monark. depende. Tem gente que gosta de o gente Flow- mau caráter. Do mesmo jeito que tem o mau caráter, tem muita gente mau caráter que vai continuar acompanhando aquele mau caráter. Aí, se esse dia chegar, tenha certeza, irmão. Mas por que eu entraria Nós estamos de novo no fora Brasil, isso filho, galera com o da cara que faz isso picanha. comigo, cara, que abandona o sócio e foda-se. Ah, porque, cara, se o Igor chegasse e conversasse com você, porra, Monark, irmão, as pessoas vacilam, cara. As pessoas vacilam e podem se reconhecerem esse vacilo e pedirem desculpa. De alguma forma, não só desculpa, porque eu sei, desculpa às vezes não tampa uma lacuna, não fecha um buraco, né? Então eu acho que assim, não basta desculpa, tem que, logicamente, o Monark tem que ser ressarcido de alguma forma. Se vier um arrependimento, uma reparação. Ah, vai ter que ter muita conversa aí. Isso, boa, é isso, Monark. Arrependimento, uma reparação, assim, é isso. Exato! Conversa e reparação, é isso. Agora, faz sentido empresarialmente também, né? Pra você faria, talvez pra ele não, né? Então, Mas e aí? Não, na tua situação hoje, pra você faz sentido, mas talvez pra ele não. Beleza. Aí tu lembra que eu te falo, irmão, que você tem que ir mitigando as vulnerabilidades? Eu não tenho sócio. Eu também não tenho agora. E não vou ter nunca mais. Eu começo o canal sozinho, não sou eu e mais um, né? Sim. O Podpah começou No Flow. no Flow e 2, igualzinho vocês. O Vilela não, o Vilela já começou sozinho. Verdade. Então, assim, o Vilela também começou no Flow, não foi? Começou. Eu assisti muito o Vilela no início lá, no Flow Fez ainda. alguns episódios lá. E aí o que é isso? É um cara que já tem a experiência, o Vilela é maduro. Eu acho, na minha visão, já falei isso, não me canso de falar. Eu acho que o Vilela é o mais maduro de todos nós, é o mais preparado de todos nós. O Vilela, não é porque eu sou amigo pessoal dele não, que eu gosto do Vilela pra caraca, mas o Vilela realmente, pra mim, é o melhor podcast que tem. Sabe por quê? Porque é o cara que realmente separa a pauta. O cara que não fica assim... assiste? É mesmo, tá ligado? Aí, moro. Não joga a conversa fora. Você vai... Porque essa coisa, de verdade, essa coisa de falar, não, o nosso podcast é pra ser uma conversa de bar. Porra nenhuma. Mentira. Mentira, isso é chato. Ninguém aguenta uma conversa de bar de 2 horas, cara. Fica um porra. Conversa de bar é outra vibe. É os caras rindo, zoando, bebendo, um zoando o outro que tá passando lá. Eles não estão no bar. É numa mesa, você tá com 2 pessoas ali, cara. Não tem como fluir uma conversa de bar durante 2 horas. Podcast bom é quando realmente tem uma entrevista bacana ali. Lógico que é numa conversa, mas tem que ter as perguntas óbvias para fazer bons cortes. Quer fazer um bom podcast? Faça boas perguntas para ter bons cortes. É o mais criativo, o mais experiente Ele já tem uma grande produtora, né? na cena artística, entendeu? Trabalhou pra Marvel. Isso, né? Então, assim, ele entendeu. É um Vilela, né? Entendendo que quem tá na câmera, na frente da câmera e produz o conteúdo é um artista, o Vilela é muito mais artista e muito mais maduro que todos nós. Pode ser. Empresarialmente, também. Nesse caso foi. Ele é mais maduro em idade, mais maduro empresarialmente, mais maduro artisticamente. Sim. E aí você vai vendo que a sabedoria vem com o tempo. Ele não pegou um amigo dele gordinho, que tava lá comendo cheetos, e falou, porra, vamos virar sócio, cara? 50-50 ainda, né? Porra, 50-50, entendeu? Sim. O que ele pensou, irmão? Cara, o negócio desses caras é bom. Eu consigo, com a minha arte, com a minha criação, fazer um bagulho meio colorido, azul. É igual você, né, Bruce? Vamos reviver esse canal aí, Peter? Meio a meio. Eu falei, não, meio a meio não, cara. Tem que ser tipo 99-1. E o Bruce teve que aceitar, que era pegar ou largar. O rosa, né? No porão da minha casa. Sim. Porra, vou botar o meu processo criativo pra funcionar e isso pode virar o Inteligência Limitada de 2026. Uhum.
Que hoje é o maior, né, de podcast. E se isso acontecer, É o maior, mas não tem os maiores contratos publicitários. Não tem. É o Podpah ainda, né? Não me pergunte por quê, cara. Porque, sinceramente, eu não entendo isso, cara. De verdade. Quer dizer, entendo. que não me vai ser fuder. tão criativo, tão maduro, tão experiente, vai me fuder, porra. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, porra, no controle da narrativa, da fala, o Igor, porra, ele era sócio do Monark. E o Monark, meu irmão, é uma carreta sem freio. Porque Que é ele, como eu acho que o podcast tem que ser. porque ele, exatamente, ele vê o podcast dessa forma e ele vê a função dele na Terra assim. E foi isso que fez o Flow bombar, inclusive, né? Compreendo. Porque, por exemplo, se você não fosse isso, não, Eu achava, não sei se vocês vão lembrar, cara, mas eu achava o Monark muito mais incisivo nas perguntas, contava os dois. Era como se o Igor naquela época fosse mais coadjuvante, né? Todo respeito, hein, Igor? Na boa. Mas é porque eu vi assim, eu vi o Monark era mais protagonista e fazia as perguntas mais que eu queria fazer, cara. E umas perguntas às vezes que eu nem pensava, mas caraca, que pergunta legal. Às vezes eu vou falar assim, uma pergunta, o Monark fazia perguntas que são absurdas, Peter. Mas essas são as mais legais, cara. As perguntas absurdas, as perguntas, tipo, loucas, conspiracionistas. Pô, a galera gosta desse tipo de coisa, pô. o podcast não se desenvolveria todo mundo copiando você. É o que eu pô. falei no começo. O podcast era o quê naquele início? Bombava por quê, né? Bombava por isso. O episódio da Nil Gentili bombou por quê? Porque é totalmente fora do protocolo, irmão. Exato, isso que é legal, isso que e é não legal. sei o que, e nego bêbado e fumando charuto. E aí tinha todo mundo achando que, né, que... E se eles pegaram do Joe Rogan, que fuma uma dentro da parada. Aliás, pô, eu fui as 2 vezes que eu fui no podcast. Eu fui 3 vezes, né, no Flow Podcast. Mas, porra, 2 eu saí de lá com larica, cara. Os caras fumando uma coisa soprando na minha cara, pô, de verdade, não tô brincando. Não tô brincando. E provavelmente até poderia ter acontecido. E o outro tava fumando uma... Cara, te conhecendo, eu não sei como você se conteve. Isso que eu não entendo, cara. Como assim me conteve? Eu fiquei lá, cara, meio tonto. Porque você odeia o cheiro de cigarro, você odeia qualquer cheiro de fumaça. Você ficou lá. Não. Cheiro de cigarro pra mim ainda é pior do que cheiro de maconha, ok? Eu lembro que uma das vezes que eu fui lá, eu não sei se foi 3 ou 4 no Flow Podcast, mas uma das vezes que eu fui lá, cara, eu tava com tanta larica que eles pediram comida, que eles estavam sendo patrocinados por um hambúrguer artesanal, que até hoje eu falo pro Igor e pro Monark, foi o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida, cara. Você lembra disso, Andresa? A Andresa foi comigo também. Andresa, eu juro pra você, ela entrou no carro pra dirigir e botou Bob Marley. Oi. Não tinha, Fábio, fumava maconha, eu fumava maconha lá. Então, assim, era uma loucura, irmão. E aí pegava todo mundo, né? Pegava o cara que queria rir, pegava o cara não sei o quê. E no outro dia, irmão, tinha um empresário, porra. Tinha um bilionário lá na mesa. Sim, conversando. Então, assim, meu irmão, caralho, que porra é essa aqui? A gente pagava pra ir nesses podcasts, né? Que mundo é esse que esses caras estão fazendo? Que um dia é um cara com a garota de programa, com a modelo, o outro é, porra, um bilionário, meu irmão. Né? Então. E surgem uns papos ali engraçados e tal, aí o cara se identifica contigo, é o teu inscrito da época do Minecraft, ou é um maconheiro, ou é um cara que gosta das suas ideias libertárias. Então, assim, meu irmão, foi fazendo um negócio ali que é o Flow, pô. Até o nome, né? Até o nome é o Flow. Só que Foi legal porque o Monark trouxe o conceito desse tipo de podcast pro Brasil e vários outros copiaram o Flow, né, cara? O Podpah, na boa, cara, não tem nem o que discutir. É uma cópia, uma cópia do Igor e do Monark. É aquela coisa de, tá ligado? Essa coisa de conversar, né? Vários outros. Aliás, cara, os caras realmente startaram esse modelo. que, volto a dizer, o Inteligência Limitada, total, controle da narrativa, processo bem- criativo, o processo empresarial, e um cara. O Faglau Podcast, mesma coisa, né? Então, você já mitiga esse tipo de coisa. Pois Até é. hoje não teve essa briga entre Igor e Mítico, né? Que não aconteça, tomara que não sim. aconteça, não conheço eles, não é o meu conteúdo que eu assisto, mas tá sujeito a isso, né? Porque são sócios. É que houve mesma também coisa. toda uma pressão, né? O meu caso não é um caso comum, né? É porque o teu caso também teve uma pressão, irmão. E, por exemplo, tem muitas bandas que duram anos e anos com os caras se odiando, pô. Só que É que no caso. um depende do outro, porra, porque se briga. Só que o problema não era. Não existia ódio entre mim e o Igor naquele momento, entendeu? O que existia era uma pressão dos patrocinadores e das agências aí, de publicidade e outras agências Sei, também. irmão, mas a pressão. Eu não gosto disso, cara, de verdade. Eu não gosto de pressão de patrocinador. Acho que eu vou botar isso no meu livro, cara. Tô finalizando meu livro, hein, por sinal. Tá ficando bem legal. Não fez o Flow deixar de pagar. Não. Não fez o Igor não te responder uma mensagem. Não, exato. Mas aí, Então, tipo assim, aí que criou-se uma rusga, entendeu? Porque até o Então. momento não existia essa rusga. a pressão momentânea. Era só ele ter sido. A pressão ponta momentânea firme, chegou entendeu? aquele contrato de dissolução da Do sociedade. que ele se aproveitou pra. Exatamente. Mas 2022. Ah, daqui, otário, você me ajudou, agora vá se fuder. 2022, 2023, Que mandou confiar 2026. carioca, porra. Tô zoando. É bem foda, né? Meu irmão, tem coisa que nunca falha, né? Tem coisa que nunca falha. É isso, cara. Bom, o Monark realmente, ele botou boca no trombone aí, cara. E eu acho que vai ficar legal se o Igor se pronunciar. Eu acho que
ele vai ter que fazer isso, cara, porque isso tá viralizando. Tá todo mundo fazendo react sobre isso aqui, cara. Realmente pegou legal, cara. O que tu achou, Bruce? Cara, eu acho que o Monark tá certo em cobrar o que só foi combinado no contrato, né? Ele não tá pedindo nada mais do que foi combinado. Pega agora esse vídeo, faz corte, mas usa playsquad.com. Pois é. Deixa o link aqui embaixo. O Bruce coloca aí embaixo, a gente coloca aí embaixo. O Monark só tá cobrando que foi combinado. E o que já foi meio bem corte por estranho, legenda, né? corte horizontal, vertical. Bom pra caramba. Bruce, manda a pergunta de membros aí. O Felipe Maluquinho mandou aqui. Peter, pode mandar um abraço pra mim? Felipe Lopo, sou muito seu fã. Felipe, tamo junto pra caramba. Obrigado por seguir o canal. Valeu. Vem Nerdística A sempre, Letícia cara. já Pode fez deixar. a boa Isso aqui, nunca ó. sei dentro de você, cara. Lá ele. Tamo junto, cara. Valeu de coração. Obrigado. Aqui, ó, Bruce, aqui, ó, vou ficando por se aqui. liga. É isso? É isso aí. Monte Sapalache, tô no Monte Sapalache. Hoje a gente viu muitos Aqui, ó. Que eu falei com vocês, o corte, ó. Faturamento anual do grupo. A gente tinha uma meta desse ano para 75 milhões, devemos fechar nos 50. 1 milhão de seguidores ou 10 milhões de reais? 10 milhões de reais, porque 1 milhão de seguidores significa absolutamente nada no algoritmo hoje em dia. Nada. Tipo, não importa. Eu tenho um canal que eu sigo, tem 16 mil inscritos e vídeos pegando 200, 300 mil views. Então, inscritos dizem pouco hoje em dia. Fazer publicidade ou 50 milhões, então.